Voltando aqui com nossos verbos modais, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o may. O may, consequentemente, vamos falar sobre o might também, que seria o passado de may. E assim vai. Vamos lá. Existem certas coisas que a gente aprende na paulada. Como assim? Vou falar sobre esse aqui primeiro, tá? E depois eu falo sobre os outros. Quando eu era criança pequena, mentira, eu comecei a estudar inglês com 16 anos num curso de inglês. Então eu entrei no curso de inglês que abriu lá no lugar onde eu moro. E aí o que acontece? Só tinha curso de inglês longe, então minha mãe não conseguia me colocar porque não tinha quem levar, e assim vai lá. Aí abriu no meu bairro o curso de inglês que falaram que era bom, porque minha mãe tinha uns cursos lá antigamente, minha mãe não queria que eu botasse o pé dentro de jeito nenhum. Então fomos para esse curso, eu e meu irmão. Chegando nesse curso, era um curso que estava abrindo, então tinha muito assim, professor do momento. Como assim? É um carinha que é publicitário e aí, assim, não consegue emprego no ramo dele, mas ele tem inglês bom, então ele dá aula de inglês. Era um carinha que era militar e aí, assim, ele estava na reserva e aí ele dava aula de inglês. Isso foi o que aconteceu comigo. O do militar foi meu primeiro professor. Depois que foi o que era publicitário, foi o segundo, mas esse daí eu não tenho nada que reclamar. Só que esse primeiro... Imagina a situação, eu passei por duas situações que eu aprendi muito bem com relação a ele, que o primeiro eu acho que já contei a história pra vocês do Oreo, que o Oreo é uma gíria na língua inglesa que significa preto de alma branca. E aí, por eu estar comendo Oreo, ele falou que eu era preconceituosa. Show, né? Uma garota de 16 anos comendo Oreo porque ela é preconceituosa. Eu escolhi esse biscoito a dedo, não é porque ele é delicioso, crocante, maravilhoso. E a outra foi essa situação aqui. Estava eu apertada para ir ao banheiro fazer xixi, como eu falo pra vocês, vai fazer xixi, gente, presta atenção. E levantei minha mãozinha, e aí assim, tava começando a estudar, mas eu gostava de música, então eu acabei entrando num período mais à frente. Levantei minha mãozinha e falei, "Can I go to the bathroom?" Ele virou com toda a fúria que tinha em seu olhar. "Tá maluca? Não é assim que se fala! Preste atenção! Pra você se dirigir a mim, você tem que falar, may I go to the bathroom? Lá, lá, lá." Ok, may I go to the bathroom? Depois de uma sessão de esporro, claro, porque era assim que eu aprendi as coisas com ele em certos momentos. Respirei fundo, falei esse may I go to the bathroom, fui no banheiro, porque eu tinha que ir mesmo, senão nem mandava pedir mais, quer saber alguma coisa? Pedir mais nada. Mas fui. E aí fiquei naquela coisa, por que eu tenho que falar com ele desse jeito? Eu falei educadamente, gente. Ele queria que eu falasse, por exemplo, could I go to the bathroom, pra ser mais bonitinho? Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Fui perguntar pra minha professora da escola. Não era muito bom perguntar pra ela não, sabe? Porque ela era meio louca, ela inventava umas coisas, tinha às vezes que ela até falava que a palavra não existia. Mas assim, isso acontece, gente, acontece. Tem gente que tem medo de errar e fala que a palavra não existe pra não ter problema. Cheguei pra ela e falei assim, professora, olha só, ontem no meu curso de inglês aconteceu isso assim, assim, assim. Eu não sei por quê. Ela começou a rir. Tá de sacanagem. Um me esculacha, o outro começa a rir. Aí ela, não, deixa eu te explicar. O que acontece é, antigamente, para você se reportar a uma pessoa que é mais... uma questão de hierarquia, né? Ela é mais alta hierarquicamente que você tinha que, quando pedindo permissão, pedir may I e não can I. Can I era a pessoa junto com você, na mesma altura. Aí eu parei, mas como assim? Ela é, antigamente, para você se reportar professor, ao seu próprio pai e à sua própria mãe, você tinha que pedir may I, senão seria falta de educação. É tipo assim, você chegar pro teu pai e tua mãe e falar assim, hoje em dia, mãe, abre a porta aí. Aí sua mãe fala assim, como é que se fala? Aí você abre a porta aí, por favor. Era mais ou menos uma coisa assim, só que com a formalidade do MEI. Aí eu falei, mas pô, por que ele usa isso? Aí ela me explicou que já tinha caído essa ideia da formalidade. Hoje em dia você podia perguntar um ou outro, só que em meios mais formais, militarismo ainda acontecia. Então, por exemplo, se o cara é militar e ele fala língua inglesa, ou ele é militar do Brasil e tem que fazer alguma missão, alguma coisa, e ele fala língua inglesa, se ele fosse reportar a uma pessoa acima dele, a um oficial, ou oficial acima dele, o que for, ele tem que usar o MEI. Então, assim, eu aprendi no lerê que esse carinha aqui a gente usa para pedir permissão. Só que antigamente, como eu falei, era exigido com questão de hierarquia mais elevada.
Então, levando em consideração que seus pais são uma autoridade com relação a você, você tinha que se dirigir aos seus pais assim. Um policial na rua, você tem que se dirigir ao policial assim. Um professor, tinha que se dirigir a ele assim. E isso, consequentemente, quando te davam a permissão, por exemplo, aquele oficial lá te dava permissão, ele não ia falar, por exemplo, você pode fazer isso com can. Ele iria falar, você pode com may. Por exemplo, you may sit down. E assim vai. O seu professor também. Antigamente tinha aquele negócio, né? Todo mundo levantava para receber o professor, aí o professor, you may sit down. Ou seja, ele estava te dando uma permissão. Novamente, e aí eu pego uma coisa muito clássica que a gente ainda tem, que é o padre, na hora de um casamento, ao final, quando a dama não tem nada a ver com isso, às vezes tem, mas a noiva e o noivo, eles falam seus votos, tal, o padre fala assim, you may now kiss the bride. Ou seja, o padre, hierarquicamente falando, ele é mais alto do que a gente. Ele tem um poder maior. Então, ele está dando a permissão naquela situação. Ele está dando a permissão que diz respeito a ele com relação à hierarquia. De novo, isso caiu. É claro que ainda existe em certos momentos, assim como na situação do oficial, entendeu? Assim como na situação já de uma fala antiga dos padres e tudo mais, só que não existe mais essa situação de, só posso falar you may. Se ele falasse hoje pra mim isso, eu falo, meu filho, vai estudar, vai. Então, assim, isso aqui é a beleza. Permissão com relação a essas duas situações. Agora eu já tenho duas situações que eu tô falando sobre possibilidade, tá? Por exemplo, aqui, possibilidade de algo estar acontecendo. She may have a problem. Vamos imaginar assim, por exemplo, ela não veio hoje para a aula. Ela deve ter algum problema. Ela deve estar resolvendo algum problema. Então, aqui eu estou falando sobre uma possibilidade no presente. Então, o contexto vai me dizer se é no presente ou se é uma possibilidade no futuro. Tipo, marcamos pra ir no cinema. O cinema é às 7, são 5 horas. Aí, a amiga manda mensagem e tal. Cara, tô no engarrafamento. Ela deve ficar atrasada. Ela deve chegar atrasada. Então, essa é a ideia. Possibilidade no futuro. Então, recapitulando. May é para possibilidade, tanto no presente quanto no futuro, e para a questão da permissão, que hoje em dia é uma permissão geral, mas que no passado era uma permissão específica da situação. Você pedir permissão para alguém hierarquicamente mais alto que você e você dar a permissão para alguém que é hierarquicamente mais baixo que você, tá? Continuando a beleza dos verbos modais, porque eles são lindos mesmo, a gente vai ver agora o might. O que é o might? O might, assim como could é relacionado ao can, o might é o passado de may. Não é o passado maio não, tá, gente? May é o verbo modal. Então, o que acontece? Se ele é o passado de may, eu tenho a ideia do reported speech. Vou botar aqui primeiro, ó. Reported speech. E aí, vamos imaginar, ó. She may be late. É o meu discurso direto. Ela deve se atrasar. Ele me disse que ela deveria se atrasar. Não deveria no sentido de conselho, tá, gente? Não deveria no sentido do reported speech. Então, assim, enquanto o could é reported speech de can, o may é reported speech, o might é reported speech de may, tá? Já essas duas situações aqui, a gente está falando de possibilidades. Essa aqui é uma possibilidade no presente. Lembra da situação da garotinha lá que não tá na aula? Que eu falei que ela, she may have a problem. Mas também, she might be sick. Ela pode estar doente. Então, uma ideia de possibilidade no presente. E aí, a gente viu a questão do could com as condicionais. A gente vai ver também aqui a questão do might com as condicionais. Enquanto no could eu dou uma ideia de possibilidade de algo que poderia ter acontecido,
No might é assim, essa parada não aconteceu, tá? Mas imagina só se tivesse acontecido. É mais ou menos isso. Olha só. He might have erased the file if we hadn't arrived there. Se nós não tivéssemos chegado lá, ele poderia ter apagado o arquivo. Mas ele também poderia ter passado um vírus. Mas ele também poderia ter ignorado a gente. Mas ele poderia ter roubado o computador. Então aqui eu estou falando de uma possibilidade no passado que não aconteceu por causa de uma outra situação. Por exemplo, se eu tivesse conhecido ele antes, eu poderia não ter me casado. Poderia, mas eu poderia ter casado também. Porque às vezes aquele cara lá naquele momento não me interessou nada, mas agora ele me interessou. Entendeu? Então é a ideia do não aconteceu. Por exemplo, se nós não tivéssemos chegado, ela teria jogado o bebê da Caraca, horrível. Eu sempre tenho esses exemplos horrorosos. Né? Se nós não tivéssemos chegado, ela poderia ter roubado o nosso dinheiro, melhor, né? Nada de morte, nada de coisa ruim. Então é essa a ideia. Mas ela poderia também não ter roubado. Ela poderia ter olhado aquele dinheiro todo em cima da mesa e ignorado. Então uma ideia de isso não aconteceu porque aconteceu isso aqui, tá? Continuando os nossos reported speech, a gente vai para um que a gente já viu mais ou menos. Reported speech, porque estava escrito reported speech. Modal verbs, a gente vai ver um que a gente já viu um pouquinho, que é o will. Vamos lá, o que é o will, gente? É o futuro. Só que esse futuro, ele tem algumas características. Como assim? Não é o futuro só pelo futuro. A gente viu lá que quando a gente estudou o will, a gente tem intenção, a gente tem uma ideia de decisão do momento, a gente tem uma ideia de promessa. Então é isso que a gente vai ver tudo agora. Olha aqui. He will fix the car for you. Ele vai consertar o carro para você. Eu aqui, basicamente, estou tendo uma ideia de futuro. Mas eu também posso ter uma ideia de intenção. Vai que eu tenho uma ideia relacionada à promessa. É óbvio que é futuro. Tipo, não, ele vai consertar o carro pra você. Ele prometeu, ele vai consertar o carro pra você. Ou tipo assim, eu sou mãe. Ele vai consertar o carro pra você. Mãe adora isso, né? Tipo, limpe seu quarto. Não, depois eu limpo. Ah, não. Você vai limpar o seu quarto agora. Aquela coisa básica, né? Não, você vai ligar pra ela agora. Tipo, mãe, né? O marido e a mulher, né? A mãe chega... Já ligou pra sua mãe? A mulher chega pro marido. Você ligou pra sua mãe? Ah, depois eu ligo. Não, você vai ligar pra ela agora. Porque depois ela fica falando que você não liga pra ela por minha culpa. Mas eu tô falando pra você ligar pra ela, então você vai ligar agora. Eu quero que você ligue agora, pra não ter problema. Então essa é a ideia da ordem, tá? Não é um pedido, tá, gente? É uma ordem. Mas eu também posso ter a ideia do futuro simples, com ideia de futuro. A intenção, ele tem a intenção de limpar o seu carro pra você. E a promessa. E quando a gente fala da promessa, a gente lembra sempre da Whitney Houston. Oh, Dolly Parton, claro. I will always love you. Eu tô te prometendo que eu vou sempre te amar. Essa é mais ou menos a minha ideia. É uma promessa, pode ser ou não cumprida, né, gente? A gente sabe. Assim como I will do that for you. Promessa. Né? Promessa. Toda a ideia de promessa. Se eu vou fazer, são outros 500, mas eu tô prometendo. Tô prometendo. E aí, a gente vai numa outra situação de if clause também, que é if clause com relação ao presente, numa situação que é real. É uma situação que não é hipótese. É tipo assim, ele vai passar se ele estudar. Tipo assim, ele é um garoto brilhante. Então, aqui eu tô falando a ideia do futuro provável. Então, eu estou falando de uma probabilidade, uma possibilidade no futuro. Não, se ele estudar, ele passa. E ele vai passar, se ele estudar, ele é muito bom. Então, é a possibilidade no futuro. E a última, que além de todas essas ideias aqui,
Eu ainda tenho o will na pergunta com ideia de pedido. E o pedido mais famoso na língua inglesa, e principalmente em todos os seriados e filmes e tudo mais, é o Will you marry me? Tipo, você casa comigo? Não. Não, tadinha, né? Imagina, você casa comigo? Se ele não percebeu que a mulher nunca vai casar com ele, cara, ele merece um não no meio da cara, né? Porque assim, pô, a mulher não mostra carinho, não mostra nada e ele vai lá e pede casamento? Então é a ideia, tá? Então will também pode ser, mas pode ser com relação a tudo. Isso aqui é só o mais básico, né? Por exemplo, will you close the door? Né? Eu posso fazer isso. Tô fazendo um pedido. Will you close the door? Mas o pedido que a gente tem com maior frequência é realmente a ideia do will you marry me? Que a gente vê mais. Outros acaba a gente usando can, could, may e acaba sendo assim. Então o will a gente já tinha dado uma olhadinha quando a gente falou sobre o próprio futuro, né? Apesar de que eu não fiz essa diferença toda porque a gente tinha toda uma situação de ver verbos modais e eu não ia ficar passando de novo sobre isso. E aí, combinação can, could, may, might, will, would. Primeiro, o would é o passado do will. Então, primeiramente, eu vou ter uma situação de reported speech. Eu tenho uma frase que foi dita com will. E aí, quando eu reporto, eu vou usar o would. Então, I will fix the car. He told me he would fix the car. Ele me disse que ele consertaria o meu carro. Então, o que acontece? É o nosso querido futuro do pretérito. A gente não viu o futuro do pretérito porque, assim, é melhor a gente usar o futuro do pretérito quando ele é usado, né? Então, assim, futuro do pretérito aqui. E futuro do pretérito na questão sempre da hipótese do futuro. Como assim? A gente viu da hipótese do futuro com could, que também serve quando a gente está falando do would. Só que o would, ele é uma coisa mais fechada, porque o could dá uma ideia de possibilidade. Tipo, se eu tivesse dinheiro, eu poderia fazer isso. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso. Então, se eu tivesse dinheiro, eu poderia comprar um apartamento, mas eu também poderia viajar, mas eu também poderia comprar um carro, mas eu também poderia botar tudo na poupança para esperar que a presidente pegue. Não. Aqui não. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Ponto. Fechou. É essa a ideia. Então, quando a gente tem aqui, ó, she would talk to you if she had time. Ela falaria com você se ela tivesse tempo. Então, é a ideia da hipótese no presente. Tipo, ela não tem tempo, por isso que ela não fala com você, mas se ela tivesse tempo, ela falaria com você. E a mesma coisa a gente tem com relação à hipótese do passado. Com relação à hipótese do passado, quando a gente estiver sempre falando sobre o passado, a gente vai ter uma estrutura assim, ó. Isso aconteceu no might, isso aconteceu no could, que é o have mais o particípio passado do verbo e o verbo modal. Então, I would have called you if I had known it was your birthday. Ou seja, eu teria te ligado, tá? Teria, would have, se eu tivesse sabido ou se eu soubera que era o seu aniversário. Hipótese com relação ao meu passado, tá? E para terminar, a gente tem a ideia, lembra que eu falei da ideia do pedido com relação ao will? Will you close the door? Will you open the window? Will you marry me? Eu tenho a mesma coisa aqui com relação ao would. Dá aquela ideia maior do carinho. O carinho no pedido. Por exemplo, would you mind closing the door? Você se importaria de fechar a porta? Would you do me a favor? Você faria um favor para mim? Então, é essa ideia, novamente, do pedido com relação ao will, só que um carinho maior na hora do pedido, né? Que é uma ideia legal. Beleza? Continuando os nossos verbos modais, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o verbo que já apareceu até em novela da Globo.
Como assim já apareceu na novela da Globo? Não, mentira! A gente vai falar agora sobre o verbo shall, que quase ninguém fala, mas ele é importante, tadinha. A gente tá no grupo do futuro, eu tenho que falar do shall, né? Will, would e shall. Shall. Não é shall, tá? Shall. O que acontece hoje em dia quase não se usa o shall. Onde é que ele é usado? Aqui. Tá? Então, o shall, basicamente, ele é usado com o i e com o I, no sentido de pedido ou permissão para fazer algo. Como assim? Shall we dance? Vamos dançar? Eu tô te convidando. Shall I continue? Ou seja, posso continuar? Devo continuar? Então, quando eu uso shall hoje em dia, é no sentido de pedido, permissão, convite com relação à pergunta. Mas, há muito tempo atrás, teve um carinha, um senhorzinho maravilhoso, perfeito e brilhante, da África do Sul, que escreveu um livro. Esse livro já foi adaptado para o cinema, né? E aí, assim, num desses momentos, é porque fica mais vívido na memória com relação ao cinema, Gandalf está nas Minas de Moria, lutando contra Balrog. E aí o que acontece? Tem a pontezinha lá, ele manda os carinha todo da comitiva lá, da Fellowship of the Ring, né? Dos irmãozinhos lá. Vai correndo, vai que eu cuido disso. E aí ele para na ponte, ele olha pra Balrog, aquele monstro enorme de fogo e de escuridão. Ele pega seu cajado e fala: You shall not pass. Brilhante, Ian McGallagher é perfeito, né? Com esse pass. Então, Gandalf estava fazendo o quê? Dando uma ordem. Uma ordem para o Balrog. E é sinistro, né? Tanto que ele virou Gandalf the White depois. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma ideia de ordem. Que nem sua mãe, se ela chegar pra você, mas é uma ordem muito forte. Tanto que ela quase nunca é usada, né? Mas é uma ordem legal. Por exemplo, you will clean your room. Não, you shall clean your room. Caraca, mãe, se tu fala um negócio desse pra mim, eu tremo nas bases, grito, choro. Fico tão emocionada minha mãe falando inglês, não é shall. Mas então essa é a ideia, tá? E o shall not pass, e nessa situação do Gandalf, ele tá falando, dando uma ordem. Cara, tu não vai passar, entendeu? Tu não vai e pronto, e não passou. Só que, antigamente, o shall era simplesmente o futuro. Hoje em dia a gente tem essas ideias aqui que são usadas até hoje, tá? Mas o que era o shall? O shall é o futuro. He shall wait for you outside. Ele esperará por você lá fora. Essa é a ideia do shall, coitado. Futuro. Mas é lindo, né? Você, em vez de falar assim, I will travel, I shall travel next year. Olha que bonito, né? Então comecem a usar shall. Vai que volta, né? Tem gente aí falando latim, o que é uma coisa muito louca, porque não dá pra falar latim. Latim é uma língua que não muda. E você fala língua. Ou seja, línguas que vão em desenvolvimento, cada um vai botando mais um pouquinho, não vamos discutir isso agora, né? Ainda mais que deve ter gente aí que levanta a bandeira do eu falo latim, né? Mas deixa quieto. Agora! Tá, eu errei a ordem, mas agora eu tô com a ordem certa. Agora a gente vai falar do verbo modal, que aparece em tudo quanto é novela, e já apareceu muito tempo atrás numa novela que falavam assim, ó, mas é um must. Isso é um must. E aí, o que é um must? O must, basicamente, quando a gente fala do must, a gente fala sobre uma necessidade, mas é uma necessidade extrema, né? Tem muita gente que compara o must com uma obrigação, mas a gente vai ter que entender que existem duas situações. Eu tenho must e eu tenho have to, tá? Quando eu falo de have to, a gente já vai ver isso agora. Quando eu falo no presente, é obrigação mesmo. Tipo assim, eu sou professora, eu tenho que montar a aula, eu tenho que escrever no quadro, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que fazer prova. Isso é obrigação, ou seja, é parte do meu dia a dia que eu tenho que fazer. Assim como eu sou mãe, eu tenho que fazer tudo pela minha filha, né? As coisas que uma mãe faz. Já essa daqui, o must, ele não tem a ideia da obrigação, só se for uma obrigação intrínseca. A obrigação vem de dentro para fora. Né? Então, assim, quando a gente fala de must, a gente está falando de uma extrema necessidade. Ou seja, you must study more. Eu não estou te obrigando. Tipo, você tem que estudar mais.
Falando, você deveria estudar mais, tá? Você tem que estudar mais. É uma necessidade grande para a sua vida. Então, assim, é muito difícil quando a gente faz, em muitas situações, a relação do verbo modal em português na tradução. Porque, por exemplo, o can acaba se enrolando com vários eles na tradução, até mesmo com relação ao must, né? Então, aqui, por exemplo, você tem que estudar. Se eu fizer a tradução do have to, vai dar a mesma ideia. You have to study more. Só que lá eu tô falando de uma obrigação e aqui eu tô falando de uma extrema necessidade. É tipo assim, você realmente precisa estudar, mas eu não tô te obrigando, tá? E isso que é quando a gente tá falando na afirmativa. Então, na afirmativa, eu vou ter a ideia da extrema necessidade. Por quê? Quando eu uso o must na negativa, aqui ó, you mustn't smoke in closed spaces. Quando eu uso esse must na negativa, eu tenho uma ideia de proibição. Então, é proibido, para você e para todas as outras pessoas, é proibido fumar em lugares fechados. Então, must na afirmativa, extrema necessidade. Must na negativa, proibição. Por exemplo, you mustn't park in the sidewalk. Você não pode parar o carro na calçada. Todo mundo para, né? Mas você não pode. Hoje em dia estão rebocando loucuras. Então, essa é a ideia. Beleza. Extrema necessidade, proibição. Quando eu falo do must em certos momentos, assim como o can, lembra daquela situação de, ele é muito jovem, ele não pode ser meu professor. É uma dedução lógica com relação ao meu presente na ideia negativa. Aqui eu tenho uma dedução lógica com relação ao meu presente, só que é na afirmativa. Como assim? You haven't eaten for some time, you must be hungry. Você não tem comido por algum tempo, você já está sem comer há algum tempo. Você deve estar com fome. Cara, tu não está com fome, não? O que aconteceu? Eu peguei uma situação e eu fiz uma dedução lógica. Só que aqui é com relação ao meu presente. Por quê? Porque eu também tenho uma dedução lógica com relação ao meu passado. Lembra que a gente falou sobre isso? Falamos naquelas outras lá. Possibilidade no passado. Esse daqui é dedução lógica no passado. Olha, he must have done something good to receive so much attention. Ele deve ter feito algo bom para receber tanta atenção. Pô, porque assim, cara, só falta um babá ele, porque é o tempo inteiro, cara, ele tem que ter feito alguma coisa boa. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma dedução lógica com relação ao meu passado. Só que essa daqui, eu posso tanto usar na afirmativa quanto na negativa, tá? Então, assim, quando eu tô falando isso, dedução lógica com relação ao passado... não, perdão. Com relação ao passado também é no presente, porque na afirmativa, perdão. Porque eu posso usar com relação na negativa na situação do can't. Por exemplo, he can't have been sick all night. Ele não pode ter ficado doente a noite toda. Então, eu também tenho essa ideia da dedução lógica com relação ao passado com o can't, tá? Então, na afirmativa, eu vou usar o must. Na negativa, eu vou usar o can't, seja ela com relação ao presente, seja ela com relação ao passado. Beleza. E aí, pra gente falar um pouquinho do have to, eu tenho que levar em consideração essas duas situações. O must na afirmativa, dando a ideia de extrema necessidade, e o must na negativa, dando a ideia de proibição. Por quê? Porque eu falei pra vocês que existe uma ideia de obrigação que é levada em consideração ao have to, que não é o must, e sim o have to. Então, quando eu falo assim, ó, she has to pay her bills every month, ela tem que pagar as suas contas todo mês, ninguém paga pra ela. Ela tem que pagar. Então, aqui eu tô falando de uma obrigação, não é extrema necessidade. É obrigação, ela é obrigada, se não corta a luz, corta tudo. Tá? Então, ela tem que pagar as contas todo mês. Isso quando eu tô falando do quê?
afirmativa. Por quê? Quando eu faço a negativa, não é a falta de obrigação, não é a proibição, é simplesmente a falta de necessidade. Não é necessário que ela faça isso. Como assim? She doesn't have to go to the bank to pay her bills. Ela não tem que ir ao banco para pagar as contas. Ela pode pagar pela internet, pelo celular, pelo telefone de casa, mas ela não tem que ir. Então, eu estou falando aqui que é uma falta de necessidade. Ou seja, não é necessário que ela faça isso. E aí, eu botei ali o have to com inverted commas, aspas. Por quê? Porque esse carinha aqui é um dos nossos exemplos de semi-modal. Eu falei para vocês que os modais são aqueles que eu tenho a ideia que dá uma característica ao verbo, eu tenho não muda de pessoa para pessoa e não precisa de auxiliar. Essas são as 3 características relacionadas ao verbo modal. O verbo have to, ele só obedece a uma, que é a ideia da característica, o verbo. Eu dei uma ideia de obrigação e eu dei uma ideia de falta de necessidade. Por quê? Primeiramente, ele muda de pessoa para pessoa. She has, mas eu falo I have to pay. You have to pay, he has to pay. E se eu botar no passado vai ficar had. Já aqui, negativa, o que eu estou usando? Eu estou usando o auxiliar. E eu vou usar também quando eu fizer a interrogativa. Por exemplo, does she have to go to the bank to pay her bills? Então, o que acontece? Ele é um verbo semimodal porque ele só está com relação à primeira característica, que é a ideia da modalidade. Essa é a única que ele obedece, porque a segunda, que é a mudança, e a terceira, que é o uso do auxiliar, ele não rola. Ele muda sim e ele precisa de auxiliar sim. Então, o verbo have to, ele tem a característica da modalidade. Aqui, de resto ele não tem, tá? Vamos dar uma respirada agora, beber uma água, fazer um pips e a gente volta com o finalzinho da aula de modal.